Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre o Código de Processo Penal. E hoje nós falaremos sobre uma espécie de prisão provisória denominada de prisão preventiva. Daí o nosso tópico da prisão preventiva. Na aula passada, nós falamos sobre a prisão em flagrante. Lembra disso? Não se confunde prisão em flagrante com prisão preventiva. Porque a prisão em flagrante ocorre quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado naquela situação de flagrância, com objetos, instrumentos, papéis, que façam a presumir ser ele o autor do fato. A prisão preventiva, que é uma prisão provisória, cuidado, ó. Muitos já perguntaram para mim, Marciano, qual a diferença da preventiva para a provisória? Senhores, não tem diferença. É a mesma coisa. É que se chama o seguinte, ó, só para você ter uma ideia, para nunca mais esquecer, quando se fala em prisão provisória, você está falando da seguinte prisão no Código de Processo Penal Militar: a prisão em flagrante, a prisão preventiva. Tá certo? Tanto a prisão em flagrante quanto a prisão preventiva é uma prisão provisória. Quer indicar o seguinte, que toda prisão que ocorre antes de uma sentença final é sentença com trânsito em julgado, toda prisão que ocorre daqui para trás é chamada de provisória. Se a prisão ocorre depois de findado o processo, ou seja, terminou o recurso, terminou a fase recursal, entra na fase da execução da pena. Aqui não é mais réu, aqui é executando. Isto é uma prisão definitiva, é uma prisão pena. Ora, se a prisão ocorreu depois da sentença condenatória, é uma prisão pena, uma prisão definitiva. Se a prisão ocorrer antes da sentença condenatória, seja na fase do IPM, ou seja na fase do processo, esta prisão recebe o nome de provisória, prisão cautelar, provisória, prisão cautelar ou prisão processual. Então, daí vem, professor, a prisão preventiva é uma prisão provisória? É. Professor, a prisão em flagrante é uma prisão provisória? É. Professor, a prisão pena é uma prisão provisória? Não é, porque aí já não tem nada de provisória, porque você tem trânsito em julgado, não tem nada de provisório, já é definitivo, tá bom? Então, a prisão preventiva, ela é uma espécie de prisão provisória, esse é o nosso assunto de hoje, cuidado com isso, prisão preventiva. Então, conceito da prisão preventiva. É a prisão decretada pelo juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, ou representação do encarregado do IPM, em qualquer fase do IPM ou do processo. O que é, então, a prisão preventiva? É aquela prisão provisória que precisa de ordem judicial, porque só pode ter prisão preventiva se tiver uma ordem do juiz. É o que difere da prisão em flagrante. É o que difere daquela prisão administrativa lá no inquérito policial, onde o próprio encarregado pode decretar lá no inquérito policial, bastante, e a autoridade militar prorrogar. Lembra disso? Muito bem. A prisão preventiva precisa de ordem judicial, decretada pelo juiz militar ou pelo Conselho de Justiça. De ofício. O que é prisão preventiva decretada de ofício? De ofício significa dizer o seguinte, que você que está me assistindo, imagina que você seja um juiz. Você é o juiz auditor, você é o juiz militar. Juiz auditor na União, juiz militar no âmbito estadual. E você se depara com um processo ou com um inquérito policial em que o Marciano é o investigado. Você verifica ali que eu procurei uma testemunha e ameacei a testemunha. Você, opa, para aí, ó. Ué,
o réu ou o investigado está ameaçando a testemunha, então ele está atrapalhando a condução do processo. Diga-se, ele está atrapalhando a instrução criminal. Mas o Ministério Público não pediu prisão para você, juiz. O encarregado de IPM não pediu prisão para você. Juiz, você pode decretar a prisão preventiva do investigado ou do processado? Se não teve pedido ou do encarregado ou do Ministério Público, pode. Quando o juiz faz isso, ele está decretando por conta própria. Isto tem um nome no CPPM, se chama-se de ofício. De ofício é quando o juiz, então, decreta a prisão por conta própria, sem ninguém pedir a ele. Digo que esse ninguém, sem o encarregado de IPM pedir, ou o Ministério Público pedir, o juiz pegou e, por livre e espontânea vontade, decretou a prisão de alguém. Isto é decretar de ofício. É a prisão decretada pelo juiz de ofício, diga-se, por conta própria, ou mediante requerimento do Ministério Público. O que é isso? Essa é a hipótese em que agora o promotor de justiça pede a prisão ao juiz e o juiz decreta. Não é que o promotor está decretando, porque o promotor não pode decretar prisão preventiva, o Ministério Público não pode decretar prisão preventiva. Quem está decretando a prisão preventiva é o juiz, mas foi precedido, antes do decreto veio um pedido do Ministério Público, uma solicitação. Tá certo? Mediante requerimento do Ministério Público ou representação do encarregado do IPM. Você, por exemplo, imagina o seguinte, que eu estou respondendo o IPM, o encarregado é um tenente-coronel. O tenente-coronel, encarregado do IPM, solicita ao juiz, esta solicitação recebe um nome, representação. Tá? Representa significa solicitar, requerer. O encarregado, então, requer a prisão preventiva do investigado ou do processado e o juiz acata ou não está obrigado a acatar, tá bom? Então, cuidado, pessoal. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício? Pode. A prisão preventiva pode ser decretada mediante requerimento? Sim. Quem requer? Ou o Ministério Público ou o encarregado do IPM. E a vítima, professor? A vítima não pode requerer, por exemplo, imagina que eu sou um policial militar e eu pratico uma extorsão contra alguém, eu pratico um crime de concussão e exijo vantagem indevida. A vítima da concussão, a vítima da corrupção passiva ou concussão, não pode pedir a minha prisão? Não. O CPPM não aceitou, não previu a possibilidade, não prevê a possibilidade da vítima, tá? Pedir a prisão do militar, pedir a prisão do investigado, do processado. Lá no CPP comum, por exemplo, se eu roubar você pode pedir a minha prisão, você como assistente da acusação pode. Esta possibilidade não existe no processo penal militar. Quem pode pedir prisão preventiva? Duas pessoas: Ministério Público e a autoridade policial, a autoridade militar, no caso, encarregada do IPM. É a prisão decretada pelo juiz, de ofício, por conta própria, ou mediante requerimento do Ministério Público, ou representação do encarregado do IPM. Né? Em qualquer fase do inquérito ou do processo. O que é isso, professor? É possível prisão preventiva tanto durante o inquérito policial militar e também é possível a prisão preventiva durante a ação penal. A ação penal é onde o sujeito vira réu. A ação penal, onde já se tem processo. Durante o inquérito não tem processo, tem apenas investigações. Tem apenas procedimento administrativo meramente investigatório. Agora, durante o processo, né, o sujeito já vira réu. É possível a prisão preventiva, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase da persecução penal. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta, letra A.
O Código de Processo Penal admite a prisão preventiva apenas na fase da ação penal. Falso! Em qualquer fase, ou do IPM ou do processo. Letra B. É possível a prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz somente na fase do processo. Falso. O juiz, no CPPM, pode decretar prisão preventiva de ofício tanto no IPM quanto no processo. Na justiça comum, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício quando existir apenas inquérito policial. No CPPM, imagina o seguinte, que eu estou respondendo só a inquérito policial. No CPPM, num crime militar. Não tem processo ainda. Pode o juiz decretar a minha prisão preventiva sem pedido do Ministério Público, sem pedido do delegado? No CPPM, pode. Se fosse num crime comum, já não podia. Então, é possível a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da persecução penal, tanto na fase do IPM quanto na fase do processo. Senhoras e senhores, então, este é o conceito de prisão preventiva. Professor, resume para mim o que eu tenho que guardar aí. Você tem que guardar a seguinte situação. Primeiro, prisão preventiva precisa de ordem judicial. Professor, e aquela questão que fala assim, sobre a prisão indica a alternativa correta? Em caso de urgência, poderá o encarregado decretar a prisão preventiva e requerer ao juiz no prazo de até 24 horas. Falso! O encarregado, você só pode prender se tiver mandado de prisão preventiva. O que você pode fazer é prender em flagrante. Mas prisão preventiva tem que ter mandado em 2 vias. Nós veremos isso daqui a pouco, tá bom? Outra e que você tem que guardar também. É possível a prisão preventiva decretada somente mediante requerimento do MP ou representação da autoridade militar. Falso! Não, falso, é possível a decretação da prisão preventiva ou de ofício, ou precedido, ou mediante requerimento do encarregado do inquérito policial militar. Por exemplo, a corregedoria, pode ser, faz um pedido ao juiz para decretar a prisão do Marciano. Este é uma prisão preventiva decretada mediante requerimento, mas nada impede do juiz decretar de ofício. E também em qualquer fase, tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo. Na fase do inquérito, seja mediante requerimento ou de ofício, na fase do processo também. Tá bom? Requisitos ou pressupostos para decretar a prisão preventiva. Não é assim, ó, o juiz não foi com a cara deste ele decreta. Daquele não decreta, deste ele decreta. Não, o CPPM, ele elencou os requisitos que autorizam a prisão preventiva sob pena de tornar-se ilegal a prisão. Esses requisitos podem aparecer para você como nome de pressupostos. Quais são eles? Prova do fato delituoso. Primeiro requisito que o CPPM coloca é prova, tá? O primeiro requisito é prova. Prova de quê? Prova do crime. Prova do fato delituoso. Senhores e senhoras, prova é um juízo de certeza. É certo, não há dúvida, conforme aponta a perícia, conforme aponta as testemunhas, que o crime existiu. Podemos até não ter certeza quem foi o autor, mas o crime existiu. Por exemplo, vou te dar, imagina que em um determinado destacamento, tá certo? Um sujeito, um policial ou um integrante do exército amanheça morto, tá? E num dia anterior a essa morte, esse sujeito, essa suposta vítima, entrou em discussão com um outro policial, com outro militar, tá certo? E, num dia para o outro, amanhece morto. Para aí. Ó. Ninguém viu quem matou, mas uma coisa é certa, o homicídio ou aquele fato é certo que existiu. Lembrando, senhores, que ele não morreu, ele amanheceu degolado, né?
ou decapitado, a depender da situação. Ora, então não foi de morte natural, tá certo? Alguém matou. E existe uma prova do fato delituoso, tá certo? Agora, quem matou? Não sabemos, mas tudo indica que foi aquele sujeito que ele entrou em discussão no dia anterior. Senhores, então, primeiro requisito é a prova do fato. Agora, eu vou te dar um exemplo. Imagina que um policial, dentro do quartel, né, 2 policiais no quartel, em discussão, um fala para o outro, vou te matar, você vai ver, é questão de tempo, vou te matar. 3 dias depois, esse policial ameaçado desaparece. Instaura-se um inquérito policial militar para verificar o desaparecimento. Lembrando que não foi encontrado corpo e ninguém viu suposto homicídio. Pode o encarregado do IPM pedir a prisão preventiva? Não, porque desaparecimento não significa que o sujeito está morto. Pode ser que o cara ameaçado ficou com medo e foi para uma chácara, foi para uma fazenda, mudou de cidade, ou, sei lá, se ausentou. Ora, não há prova, não há certeza do homicídio, tem uma certeza de uma mera ameaça, mas o IPM foi feito para investigar o homicídio. Então, prova do fato delituoso é um juízo de certeza. O fato existiu. Pode até não saber quem foi. Tudo indica, mas não precisa ter certeza da autoria, não precisa ter certeza de quem praticou, mas o requisito consistente na certeza da existência do crime, na existência do fato, isso tem que ter, ok? É o primeiro requisito. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site, lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM, do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.